Uma primeira palavra de saudação em nome do PCP a todos os presentes, aos trabalhadores e ao povo do Concelho de Arraiolos. Encontramos-nos aqui hoje nessa sessão pública que é também da apresentação dos candidatos à presidência da Câmara Municipal, da Assembleia Municipal, das Assembleias de Freguesia de todo este Concelho de Arraiolos. Permitam-me que, através da primeira candidata à Câmara Municipal e atual Presidente, Sílvia Pinto, endereça a todo o coletivo dos candidatos e candidatas aos órgãos municipais e de freguesia do Concelho as mais calorosas saudações. A todos endereçamos votos de muitos êxitos nesta importantíssima batalha eleitoral para as autarquias locais do próximo dia 26 de setembro. Com esta iniciativa, damos mais um importante passo na afirmação da candidatura da CDU. Um passo dado com a confiança de quem pode mostrar um percurso de trabalho, realizações e obra que orgulha este Concelho e quem nele vive. Sobre Arraiolos e o trabalho desenvolvido, o de mais essencial e importante já aqui foi dito. Mas não posso deixar de sublinhar quão séria e qualificada é a marca distintiva do trabalho, da realização e da obra da CDU. Uma gestão que está na linha da frente na defesa da água pública, na criação de condições para o desenvolvimento das atividades nas mais variadas áreas e setores da vida do Concelho, como a requalificação deste equipamento em que nos estamos e outros de apoio à prática desportiva, como é o caso da pista de atletismo no Estádio Municipal. Uma atividade desenvolvida sempre em estreita ligação com o movimento associativo do Concelho. Uma gestão que valoriza a dimensão cultural e o património concelhio e que tem expressão, entre outros exemplos, no trabalho, na preservação de que o tapete de Arraiolos representa, traduzida no apoio à sua produção e difusão, com a criação do Centro de Interpretação do Tapete e a luta pela certificação deste património. A CDU e os seus candidatos estão nesta batalha eleitoral com a confiança de quem provou ser capaz de assumir a defesa dos interesses das populações. A CDU é, pelo seu trabalho e percurso, uma grande força política nacional no poder local, indissociavelmente ligado à construção do poder local democrático, à sua afirmação como espaço da resolução dos problemas e da intervenção a favor do desenvolvimento e do bem-estar. Somos uma força que vale não apenas pela qualidade e provas dadas dos seus eleitos, pela usual entrega e elevada disponibilidade dos seus candidatos para servir as populações, mas também, e essencialmente, pelo seu projeto distintivo. O reconhecido projeto da CDU assenta no trabalho, na honestidade e na competência. A CDU é, sem dúvida, a grande força de esquerda do poder local, com um projeto norteado por critérios de interesse público. É essa contribuição que a CDU se propõe confirmar e prosseguir no próximo mandato nas autarquias locais, pronta, com os seus eleitos, a assumir novas exigências e acrescidas responsabilidades para continuar a corresponder à alargada confiança que centenas de milhares de portugueses depositam na CDU. É esse o nosso compromisso. Garantir uma intervenção distintiva que faz da CDU uma força associada ao que de melhor e mais inovador foi feito no poder local. Sim, temos um projeto alternativo que está para além da mera soma de propostas e ideias e que não deixa dúvidas quanto ao sentido e rumo da nossa intervenção na defesa do interesse público e das populações. Um projeto e uma força que assume e luta pela participação como fator essencial da gestão democrática, assegurando o envolvimento efetivo das populações na definição das principais opções de política autárquica, que impulsiona e se bate pela concretização de uma gestão integrada que assegura a construção de espaços urbanos humanizados, ambientalmente equilibrados e dotados dos equipamentos e dos programas para a sua utilização
e animação indispensáveis a uma vida social e coletiva, que fomenta uma política local visando assegurar a valorização cultural e desportiva das populações, que tem uma posição intransigente de defesa dos serviços públicos e no acesso das populações à saúde, à educação, à proteção social e ao transporte. Somos claramente uma força com uma intervenção distintiva na representação dos interesses populares e garantindo sempre uma particular atenção aos direitos dos trabalhadores e, em particular, pelo papel direto que nos compete à valorização dos trabalhadores da autarquia. Bem se pode afirmar que os trabalhadores desta autarquia conhecem bem a diferença entre a CDU e as outras forças políticas, na atenção dada às suas condições de trabalho, no apoio e solidariedade ativa com todas as suas lutas por melhores salários e valorização das carreiras e profissões, na intransigente defesa das 35 horas de trabalho semanal que a troika estrangeira e nacional queriam fazer recuar outra vez para as 40. E como agora mais uma vez comprova, com a aplicação do suplemento de penosidade e insalubridade que conhece aqui e nas autarquias da CDU no país, uma aplicação contrastante com o que se passa nas autarquias de outras forças políticas. Um suplemento que, como se sabe, ficou aquém do que é devido, quer quanto ao universo de trabalhadores a abranger, quer em termos de retribuição, por responsabilidade e resistência do PS, e que continuaremos a lutar para ser ampliado. Um suplemento que tem nas autarquias da CDU aplicação generalizada, ao invés dos municípios do PS, PSD, onde se contam pelos dedos os que aplicam. Sim, somos de facto uma força com um projeto distintivo e alternativo. Uma força que, como nenhuma outra, defende um poder local verdadeiramente representativo das populações. Um poder local que exige um verdadeiro projeto descentralizador, a regionalização, e não um arremedo de descentralização como propôs o Partido Socialista. Sim, somos essa força que se tem batido no passado contra as muitas e sucessivas tentativas, vindas de vários governos, de o subverter, e que hoje continua na linha da frente pela luta pela sua valorização e efetivo reforço da sua capacidade e realização autónoma. Não basta falar das vantagens de proximidade, como faz o PS, quando se quer alijar responsabilidades centrais e ao mesmo tempo teimar em manter por repor e devolver ao povo as mais de 1000 juntas de freguesia liquidadas contra a vontade das populações. Caros amigos e camaradas, as próximas eleições autárquicas constituem uma batalha política de grande importância pelo que representam no plano local, mas também pelo que podem contribuir para dar força à luta que travamos no plano nacional para melhor defender os interesses dos trabalhadores do povo e do país. Hoje está cada vez mais claro que não são só as freguesias e os concelhos deste país que ficam a ganhar com a intervenção e reforço da CDU. É o país que precisa do trabalho, da honestidade e da competência do PCP e da CDU. Assim o comprova a vida política nacional destes anos mais recentes de intervenção dirigida à recuperação de direitos e condições de vida usurpados por ação e decisão conjunta de PS, PSD e CDS em vários momentos, e no particular acordo que fizeram com a troika estrangeira, durante os quais as forças da CDU, o PCP e o PEV assumiram uma posição determinante com a sua luta e proposta, e nestes tempos da epidemia, para assegurar melhores condições de prestação de serviços de saúde e de vida dos que foram atingidos por medidas injustas e pelo aproveitamento que o grande capital dela faz. É essa intervenção que tem permitido, nestes tempos muito difíceis para o nosso povo, mas tão proveitosos para os grupos económicos, como demonstram os lucros arrecadados, a suplementar a distribuição de dividendos distribuídos em 2020, conter e minimizar uma degradação maior das condições de vida. Sim, foi pela ação do PCP que 1.900.000 pensionistas com o aumento das pensões.
assegurar o pagamento de salários a 100% aos trabalhadores em lay-off, desde o princípio do ano. Garantir a 200 mil pessoas abrangidas pelos apoios dirigidos aos trabalhadores independentes e outras pessoas sem proteção social e as mais de 50 mil trabalhadores desempregados que viram hoje o seu subsídio de desemprego prolongado. Foi pela ação do PCP que cerca de 20 mil crianças ficaram abrangidas pelas medidas da gratuitidade das creches. Sim, camaradas e amigos, é pouco, é curto, mesmo assim arrancado a ferros, tendo em conta a resistência do Partido Socialista. Mas estarão de acordo connosco que cada dia de vida é vida, cada direito conquistado é um direito conquistado. E estas medidas, ao arrepio do que pretendia o Partido Socialista, estas medidas em relação ao layoff, em relação ao aumento das pensões, coisas que eles não queriam aceitar, foi a nossa persistência, a nossa determinação. Alguns foram-se embora, deixaram-nos sozinhos neste combate, mas estão de acordo, camaradas, que valeu a pena dar estes passos adiante para procurar uma vida melhor. Todos temos a consciência que na sociedade portuguesa se manifestam grandes atrasos, que se traduzem e manifestam em crónicos problemas estruturais, mas também acentuadas desigualdades sociais e regionais que se foram acumulando em resultado de décadas de política de direita dos governos PS, PSD e CDS. O país e as populações estão confrontados com problemas antigos e problemas novos, que resultaram da epidemia e da deliberada ação exploradora e calculista dos grandes interesses económicos e financeiros que atingem severamente as condições de vida dos trabalhadores e das mais diversas camadas populares. Os trabalhadores são hoje cada vez mais confrontados com o aumento das práticas e pressões de desvalorização do trabalho e dos salários, ao mesmo tempo que aumentam as ameaças de despedimento. Mas não são apenas os trabalhadores que são vítimas de situações, também outras camadas da população. As pequenas economias locais enfrentam uma situação difícil. Estão nesta situação muitos micro e pequenos empresários de vários setores e muitos pequenos e médios agricultores que enfrentam grandes dificuldades que se agravam com o aumento dos preços dos fatores de produção, como é o flagrante caso dos combustíveis e da energia. É um facto que Portugal poderia ir mais longe nos apoios aos conjuntos dos setores afetados, tal como no apoio ao investimento, visando a dinamização da economia. Por manifesta falta de vontade política do governo minoritário do PS, que permanece acorrentado nas suas opções e orientações de fundo às teses essenciais da política direita e em obediência ao primado do déficit das contas públicas. Precisamos de recuperar o país. Recuperar no plano social, na economia, no domínio da saúde, da educação, da cultura, dos mais variados setores. Há muitos anúncios de milhões, muitas promessas, muita propaganda, mas a verdade é que os problemas se arrastam sem soluções. Na saúde, por exemplo, tardam medidas por parte do governo há muito identificadas de reforço do Serviço Nacional de Saúde, onde é preciso garantir mais médicos, mais enfermeiros e outros profissionais de saúde, com valorização das carreiras e dos salários, e dotar as unidades do SNS com os equipamentos em falta. Na educação, arrastam os pés, onde faltam as medidas suficientes para garantir a recuperação das aprendizagens dificultadas neste período de longo confinamento e de ensino à distância, o que exigia medidas para garantir a contratação de muitos professores que são necessários e outros técnicos e assistentes operacionais e não se concretizam. Camaradas e amigos, os dados preliminares dos censos de 2021, recentemente publicados, são claros. Eles mostram um país com grave déficit demográfico e a região do Alentejo continua a perder população. Está aqui, de forma agravada, o resultado de anos e anos de política de direita do PS, PSD e CDS, que conduziram ao agravamento e também às desigualdades regionais e ao agravamento dos problemas que enfrentam regiões do interior, como o Alentejo. Uma política
onde pontificam, entre outras, políticas agrícolas nacionais e comunitárias destruidoras da produção nacional e do emprego, políticas de ataque aos serviços públicos, baixos níveis de investimento público e as políticas de privatização de empresas públicas orientadas apenas para a obtenção do máximo lucro e não para a resposta à satisfação das necessidades das populações, mas também os desequilíbrios e desigualdades sociais que promoveu, a injusta distribuição da riqueza, os baixos salários, a precariedade e instabilidade laboral, que são as dificuldades de emprego, causa da incapacidade para fixar jovens e população, particularmente porque o pouco emprego que se arranja aqui é, geralmente, com vínculo precário. Estávamos a ouvir há bocado o discurso de abertura do Congresso do Partido Socialista por António Costa. Soava bem, em relação a esta matéria da precariedade, dizer, por exemplo, que se sente profundamente indignado com o grau de precariedade, com a limitação de direitos, com o tratamento desigual, particularmente em relação aos jovens. Seria de tocar o coração se não soubéssemos que o secretário-geral do PS que disse esta coisa, disse totalmente diferente e fez totalmente diferente daquilo que o primeiro-ministro António Costa fez, aprovando uma lei profundamente injusta em relação ao trabalho experimental, em que um trabalhador, um jovem, está 90 dias sem nenhum direito a férias, ao subsídio de férias, ao subsídio de Natal, direito a ter direitos nenhum. E depois vem com este choro que não convence ninguém, particularmente aqueles que são vítimas desta proposta do Partido Socialista em relação à juventude. Política desastrosa que há muito pôs em causa o desenvolvimento harmonioso de todo o território nacional. Desenvolvimento que deveria ser uma incumbência prioritária das políticas económicas e sociais de qualquer governo, vinculado ao dever constitucional da promoção da coesão nacional. Não é isso, porém, que já tem acontecido no país e hoje continua. A correção desta situação exige um leque amplo de políticas integradas e dinamizadas regionalmente, onde a revitalização das economias, a reconstrução do aparelho produtivo, a criação de emprego como direitos e condições para uma vida digna seja uma realidade. Sim, é preciso criar oportunidades de emprego e valorizar salários, dar outra perspectiva de futuro aos jovens, mais e melhores condições de vida, mais educação, uma outra política de maternidade e infância, com as melhores respostas sociais, apoiando a juventude, criando as melhores condições para não ter de emigrar. Mas precisa-se também de dar outra dimensão ao investimento público, melhorando serviços públicos nos mais diversos domínios, o fomento de infraestruturas e equipamentos públicos imprescindíveis ao desenvolvimento regional, nomeadamente para garantir as necessárias condições de mobilidade, transportes e comunicações em toda esta vasta região do Alentejo. Caros camaradas e amigos, o PCP tem apresentado soluções que, a serem adotadas, responderiam à dimensão dos problemas nacionais, combateriam as desigualdades e injustiças que persistem. No imediato, há opções que é preciso fazer, sob pena de se abrir caminho ao agravamento da situação. No plano da valorização do trabalho e dos trabalhadores, com o aumento geral dos salários e do salário mínimo nacional, no incremento de investimento público efetivo, no aumento geral das reformas que não deixe de fora os que mais anos têm descontos, na valorização da produção nacional, no apoio à infância e aos idosos. Há alternativa, sim. O tempo é de opções que respondam aos problemas dos trabalhadores do povo e do país. Caros amigos e camaradas, daqui até às eleições é tempo de esclarecer, mobilizar e convencer. E também ouvir, naturalmente. Temos um património de realização e um projeto que não deixam dúvidas quanto ao sentido e rumo da nossa intervenção na defesa do interesse público e das populações. Por isso, com segurança, dizemos: vamos para estas eleições com a confiança e a convicção de que é possível dar um forte impulso no reforço eleitoral da CDU neste Conselho de Arraiolos e com ele reforçar um caminho de futuro e de bem-estar coletivo
que queremos continuar a construir e, ao mesmo tempo, como a CDU, acrescentar força à luta e à razão de todos os que aspiram a uma outra política patriótica e de esquerda no plano nacional. Sim, vale a pena votar e apoiar a CDU. Estes candidatos que aqui ouvimos e que estão presentes, como os candidatos da CDU por todo o país, cerca de 40.000 candidatos, muitos deles não pertencendo nem ao Partido Comunista Português, nem ao Partido Ecologista aos Verdes, cidadãos sem filiação partidária que resolveram candidatar-se por esta força. Coloca-se sempre a questão, mas porquê é que vocês valorizam tanto isso? Se os outros também têm listas, se outros também têm, às vezes até ideias desgarradas, é verdade, porque não têm projeto, mas têm ideias. Então qual é a diferença? A diferença é que cada um de vós que aceitou um compromisso, aqueles que aqui estão participando para dar mais força à CDU, não são seres excepcionais. São pessoas, homens, mulheres e jovens perfeitamente normais. Mas há uma diferença imensa. É que estão profundamente convictos em procurar fazer o melhor para a sua terra, para a população, procurando um futuro melhor. E é por isso que vale a pena CDU. Viva a CDU!